Estamos de volta, como eu falei para vocês, era rapidinho, só o tempo de molhar a garganta e já estamos aqui no segundo horário. E eu já vi aqui meu Laplace de Linneu. Boa tarde, meu filho, chegando agora, vamos aqui para o nosso segundo horário. E a Érica que botou uma pergunta, professor, mas a posição do CH2, espera aí, agora eu vou voltar. Eu vou voltar na questão, tá, Érica? Deixa eu ver aqui. O que é que você quis dizer com CH2? Ah, entendi. Você imaginou o seguinte, né? Aqui, né? E aqui. Não foi? Bom, você imaginou como se estivesse mudando o radical, né? Mas, Érica, nesse caso aí, deixa eu falar uma coisa para você. Quando tiver heteroátomo, a prioridade é dele. Então, vai ser metameria ou compensação. Tá? Porque aí, como vão ser duas cadeias heterogêneas, aí você já vai focar na metameria, tá bom? Belezeira? Entendido aqui? Bote para mim aqui no chat. Eu estou vendo aqui, você imaginou que era mudança de posição de radical, né? Mas não, por quê? Porque naquele caso ali, se tem heteroátomo, esquece, já foca na metameria. Olha aqui, ó. Aqui já tem um detalhezinho, ó. Repara aqui, ó. Olha quem é que está bem aqui entre dois carbonos. O heteroátomozinho aqui, ó. Só que neste caso, quando você olha para o outro lado, esse oxigênio só está ligado a um carbono, ele não é um heteroátomo. Aí nós já temos uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Então a primeira coisa, Érica, ó, foca aqui comigo. Não vai ser mais metameria ou compensação. Se tem cadeia homogênea e heterogênea, ó, corta aqui. Show? Eu já vou cortar também posição, cadeia e ótica. Ficou muito fácil. Por que eu cortei todo mundo? Porque o oxigênio como heteroátomo aqui é um éter. O OHzinho aqui ligado a um carbono saturado é um álcool. Tá bom? Então, ó, eu tenho um éter. Eu tenho um álcool, são isômeros de função. Não tem segredo. Letra E. Agora tem que tomar um cuidadozinho. Lógico que nesse caso, nem tanto. Porque aqui, como só esse exemplo, então a fórmula molecular é a mesma. Mas aquelas questões que aparecem mais de um... que vai aparecer mais de um exemplo para você analisar, é bom observar a fórmula molecular, viu? Para ver se o erro não está na fórmula molecular. Aqui, ó, os dois têm 4 carbonos, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Show? Então, fórmula molecular é a mesma, funções diferentes, isômero de função, tá bom? Então, na sexta questão aqui, ó, estamos ok. E a sétima? Vamos analisar ela aqui. A sétima diz assim: a substância encontrada no queijo velho, no chulé e na manteiga rançosa é o ácido butanóico. A substância que apresenta sabor de menta tem a seguinte estrutura em linha. Aqui era para aparecer as estruturas, mas eu desenho. O que ele está botando aqui, ó, ele colocou ácido butanóico, ó. Ácido butanóico e acetato de etila. Vamos desenhar os dois. Vou colocar aqui de azul. Ácido butanóico são 4 carbonos. Ó, desenhei os 4 carbonos e coloco a carboxila, né, que é a carbonila, ligada à hidroxila. Acetato de etila. Acetato vem de 2 carbonos, tá, gente? Ácido acético, vinagre. Na orgânica, o termo acé vem de 2 carbonos. Então, ó, 2 carbonos, coloca a carbonila ligada aqui, ó, ao oxigênio como alcoxila. Se você observar as duas estruturas, olha aqui, ó, tem 4 carbonos, dá para ver claramente as terminações. Número de hidrogênios, 3, 6, 7, vão ser 8. H8, O2. Tem a mesma fórmula molecular. Se você tiver dúvida de identificar a fórmula molecular pelo modelo de bondline, lembre-se do seguinte, ó. Quando o carbono só tem uma ligação simples, que é o caso desse que eu circulei, as outras 3 que estão faltando são hidrogênios, tá? Porque cada carbono precisa de quê?
Ele precisa de 4 pares, tá certo? Esse outro carbono aqui, ó, ele já tem 2 pares. Para completar os 4 necessários, somente 2. E aqui também. Show? Mesma coisa aqui, ó. Só tem uma ligação, faz 3. Esse daqui também só tem uma ligação. As outras que faltam são 3 hidrogênios. Tá? Esse carbono aqui já tem 2. Então está faltando outras 2 que serão 2 hidrogênios, porque no modelo bondline os hidrogênios ficam escondidos. E o carbono da carbonila, professor? Por que você não botou hidrogênio nele? Ó? Aqui e aqui. Se você contar, já tem 4 tracinhos em volta dele. Ó. 2 na dupla e 2 simples. Então ele já fez 4 pares de ligação. Tá? Então agora vamos dar uma apagadazinha aqui. Só para demonstrar para vocês rapidinho. Pronto. Nesse caso, pessoal, reparem que nós temos mesma fórmula molecular e funções diferentes, porque aqui é um ácido e aqui é um éster. Quando nós temos um ácido e um éster, nós temos isômeros de função. Letra C. Isômeros diferentes com a mesma fórmula molecular. Aí tá tranquilo demais. Muito sussa. Show? Vamos seguindo? E essa questão 8. Ó, na questão 8 é o seguinte. O éter sulfúrico, também chamado de éter etílico, foi muito empregado como anestésico. Pessoal, isso aqui antigamente causou tanto acidente, porque o éter, ele realmente é um anestésico, só que o limite dele de anestésico para ser letal é muito próximo. Então, muita gente morreu quando estavam usando esse tipo de sedativo, né, de anestésico, porque se você errasse um pouquinho a dose, ele era letal. Até uma certa dose, anestésico. Passou um pouquinho, era letal. Então, muito perigoso. Tá bom? Vamos lá. Ele não é mais utilizado para esse fim, devido à sua toxicidade. Marque a opção que apresenta o isômero plano de função do éter sulfúrico. Opa! Vamos colocar aqui o éter sulfúrico, que é o etoxetano. Observe que são 2 carbonos, ó. 2 carbonos para a esquerda, 2 carbonos para a direita. Ele quer um isômero plano de função. Não esqueçam que um éter que não tem anel aromático, porque se tivesse um anel aromático e esse fosse um éter aromático, nós poderíamos comparar ele com um fenol. Mas aqui é um éter só sem anel aromático. Então vamos comparar com um álcool. Porque todo éter ele é isômero de um álcool. Isômero de função. No caso, tem que ser esse álcool aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Como é que fica o nome dele? 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o butanol. Show? Então, ó, se a gente fosse para a eliminação, ia tirar aqui o al, que é o aldeído, ona, que é cetona, óico, que é éster, e etanoato, que é um éster. Sobrando letra B, butanol. Tranquilinho? Perfeito, Érica, perfeito. Éter e álcool. Meu amigo Laplace de Linneu, cadê você? Encoste aí. Gente, essa questão 8 está tranquila, mas a 9 vocês vão ter que acertar. E aí, ela está um pouquinho diferente, deixa eu ver se vocês percebem. Vamos lá, todo mundo. 2 minutinhos, qual é a resposta aqui? Coloca para mim.
E aí, meu povo? Como é que fica? Que é o seguinte, ó. Deu 2 compostos, tá? O que é que eu tenho aqui, ó? Hidroxila ligada a um carbono insaturado por uma dupla. Aqui nós temos um enol. Show? E aqui, ó, carbonila entre 2 carbonos é uma cetona. E entre a cetona e o enol ocorre um equilíbrio, meu povo. E esse equilíbrio nós chamamos de tautomeria. Certo? Aqui a resposta fica letra D. Aqui como é simples. Sussa demais. Só na manhã. Show? Letra D aqui. Entre cetona e aldeído, nós temos um equilíbrio cetoenólico. Tá? Não esqueçam disso, viu, gente? Funções diferentes, mas se uma dessas funções for enol aldeído ou enol cetona, aí vamos ter uma tautomeria e não uma isomeria de função, tá? 10ª. A 10ª tem assim, ó. O éter comum é um dos componentes do lança-perfume, uma droga inalante prejudicial à saúde que possui sérias lesões, cujo uso serve como porta de entrada, toda aquela história. Olha ele aqui, ó. Ó. Éter comum, tá? Ele quer um isômero de função e um isômero de compensação. Aí ele pergunta, quem pode ser um isômero de função e um isômero de compensação para esse cidadão aí? Aqui é o seguinte, pessoal, ó. Nos 2 casos, isomeria de função tem que ser uma função diferente, correto? E, como aqui é um éter, o principal isômero de função dele vai ser um álcool. A gente já pode até eliminar algumas alternativas aqui, ó. Opa, ó. Como ele quer, respectivamente, o isômero de função tem que ser um álcool. Já dá para saber que é letra C e letra D. A tautomeria, ou compensação, muda a posição do heteroátomo. Tá? Olha aqui, eu consegui fazer a questão sem desenhar. Sem precisar fazer o desenho, eu já elimino aqui, ó, butanona. Cetona. Se tu tem um éter, tu mudou a posição do heteroátomo, então continua sendo outro éter. Por isso que a resposta é a letra C. Eu vou já desenhar. É porque aqui, ó, eu respondi por eliminação. Como? Eu sei que um éter tem um álcool como seu isômero de função. Então, como é respectivamente, já cortei letra A, e letra B e letra E, porque termina com ona. E ona é cetona. Já do lado direito, isomeria de composição muda a posição do heteroátomo, então vai ser a mesma função. Então, ó, a letra D tinha butanona. A butanona não pode ser isômero de compensação de um éter. Por isso que a letra C. Mas desenhando, como é que ficaria? No primeiro caso, se aqui é um éter com 4 carbonos, um álcool com 4 carbonos pode ser o butanol. Tá? O butanol ou 2-butanol, qualquer um dos dois poderia ser isômero de função do éter, tá? Se eu mudar a posição da hidroxila aí, não vai influenciar, tá bom? Eu escolhi um deles. Já o isômero de posição, eu tenho que mudar a posição do heteroátomo. Ó. Se de um lado tem 2 carbonos e do outro também, eu posso mudar da seguinte maneira. Coloco 3 carbonos para um lado e um para o outro. Aqui eu vou ter o metox propano. Show? É um éter. Houve somente a mudança de posição do heteroátomo. Isso daí é uma compensação ou metameria. Por isso que a resposta vai ser letra C. Rapaz, ó. Muito sussa, meu povo, só na manhã. Facinho demais. Olha aqui.
Com a fórmula molecular C4H11N, são representadas as seguintes estruturas. Ele me deu 1, 2 e 3. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Ele deu 3 pares aí, certo? Eu voltei para cá porque estão os 3 pares aí de novo. Nesses 3 pares, que tipo de isomeria acontece aí? Essa daí eu vou deixar vocês tentarem. Isso aí tá linda demais. Reparem que a questão já disse que os 3, tem a mesma fórmula molecular. Então tem isomeria aí. Tá? Que tipo é? E coloca 2 minutos para esses meninos pensarem. E vamos lá, meu povo. Olha aqui, O que é que você vai observar nesse caso? As características de cada estrutura. Aqui no primeiro, eu estou vendo a função aqui, tá? Carbono 1. Aqui quando a gente já olha, a amina, aqui são 2 aminas, estão no carbono 2. Se houve a mudança na posição da função, aqui é mudança da posição da função, então já não é cadeia e nem funcional. Uma coisa eu digo para vocês, em todos os casos aqui, não tem isômero funcional. Por quê? Para ser isômero funcional ou de tautomeria, já só anulando aqui eu já encontrei a resposta. Porque isômero de função ou tautomeria, as funções têm que ser diferentes. E aí todo mundo tem a mesma função, tá? Isômero de cadeia não pode ser, porque a isomeria de cadeia respeita os seguintes critérios. Vamos lá? Aberto ou fechado, normal ou ramificado, homogêneo ou heterogêneo. Então aqui, naquele primeiro não pode ser cadeia, certo? No primeiro. Se você perceber, e nem pode ser também de função ou tautomeria, nenhum aí, tá? Mas no segundo caso, o primeiro é a isomeria de posição. No segundo caso, olha aqui, 1 está como se estivesse na posição 2, o nitrogênio, e olha aqui, 1, 2, está aqui como se estivesse na posição 3. E, gente, mudou a posição do heteroátomo, nós temos uma isomeria de que tipo? Uma compensação ou metameria.
Aqui houve também a mudança de posição, mas no caso foi a mudança de posição do heteroátomo. Então aqui no 2, ó, o primeiro é posição, o segundo é metameria. Metameria, pois mudamos a posição do heteroátomo, tá? No terceiro caso, observe que a função não saiu do lugar. Então já não é isomeria de função, tá bom? Só que essa cadeia ela é normal. É uma cadeia linear, como você pode ver. E olha aqui, ó, temos um radicalzinho aqui. Isso aqui é ramificado. Agora sim. No terceiro caso, temos uma isomeria de cadeia. Então, nessa questão 11, a resposta é letra A. Isômeros de posição, metameria e isomeria de cadeia. Show? Sussa, tudo tranquilinho? Vamos seguindo? Agora vamos falar um pouco da isomeria espacial. A gente falou da isomeria plana, agora focar na espacial, onde nós temos a isomeria óptica e a geométrica. A óptica focada no carbono assimétrico, ou então na estrutura alênica, e a geométrica cis ou trans e E e Z. Vamos relembrar? Isomeria geométrica cis e trans pode ocorrer tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. O que é que eu preciso? Eu preciso que os dois compostos tenham a mesma fórmula molecular e as seguintes características para cadeias abertas. Para cadeias abertas, eu preciso de uma ligação dupla. Pessoal, não pode ser simples nem tripla, tá? Uma ligação dupla. E nesta ligação dupla, os carbonos da dupla têm que ter ligantes diferentes, tá? O carbono não pode ter o mesmo ligante. Se tiver o mesmo ligante, nós não vamos ter, neste caso, um isômero do tipo cis e trans. Assim, se você observar, o R1 ele pode até ser igual ao R3 e ao R4, mas para o R2 ele tem que ser diferente. O que eu quero dizer é que os ligantes do mesmo carbono, da dupla, têm que ser diferentes. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4, tá? Isso nessa condição. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Aí, vamos mostrar aqui para vocês como é que fica. No caso, nós temos aí o dicloroeteno, tá? Tem a ligação dupla. Como é que eu vou identificar um caso cis e trans? Você passa uma retinha no plano. Aqui, passa um planozinho sobre a ligação dupla. Show? Se os ligantes iguais estiverem do mesmo lado do plano, temos o isômero do tipo cis. De lados opostos, o isômero trans. Tá? Mais uma vez, passa um plano, ok? Na ligação dupla e observa como os ligantes ficam posicionados. Uma coisa interessante a mostrar aqui para vocês é o seguinte, o isômero trans, repara aqui, o cloro é mais eletronegativo que o carbono e o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Porém, esses vetores, se cancelam ali e ali, e aqui e aqui. Já quando você olha para um cis, repare que os vetores vão acabar fazendo o quê? Uma resultante. Diferente de zero. O que é que eu quero demonstrar com esse desenhozinho? É porque devido a essa característica do cis e do trans, essas moléculas vão ter propriedades diferentes.
diferentes no ponto de fusão, no ponto de ebulição, na solubilidade em água, tá? Devido a essa característicazinha da molécula cis e trans. Mas, claro, tem que analisar caso a caso, tá bom? Mas uma molécula pequena como essa, nos casos cis e trans, ele tem essa diferença. Show? Olha aqui. Mais um caso. Cis, os grupos iguais estão do mesmo lado do plano. Trans, os grupos iguais estão de lados opostos ao plano. Basta tracejar sobre o plano, tá bom? Observem, ó. O NH2 está em lados opostos, o plano no caso do trans, e no cis estão do mesmo lado. Beleza? Tranquilinho? Pessoal de Esperantina, Jerumenha e de Uruçuí, que estão acompanhando a gente aqui pelo IPTV. Tudo sussa? E aí, minha amiga Érica? Tranquilinho? Laplace. Esse desenho aqui eu quero que vocês façam. Desenhe aqui esses dois desenhos com o nome cis e trans e aquela definição, tá? Eu quero que vocês tenham no caderninho anotado. Vamos lá, meu povo? Vou dar um tempinho, acho que 2 minutinhos é mais que suficiente para desenhar e colocar aí para vocês. Vamos lá. Seguindo, vamos lá. Olha aqui, ó. Caso clássicozinho. Ácido butenodioico. Quando estão do mesmo lado, olha aqui. Do mesmo lado do plano, como você pode ver, nós temos o cis. Aí fica ácido cis butenodioico. Traça o plano sobre a dupla, ó. Lados opostos ao plano, ácido trans butenodioico. Show? Vamos lá. Nesse caso, isômeros cis e trans vão ter propriedades diferentes, ó. Ponto de fusão diferente. Densidade também. Um é mais solúvel, o outro menos solúvel. Certo? Por quê? Isômeros cis e trans apresentam diferença entre cis nas suas propriedades físicas, principalmente ponto de fusão, ponto de ebulição. Aqui, ó. Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e solubilidade, tá? Por causa daquela desenhozinho que eu fiz para vocês com os vetores, tá? Ali vai mexer na polaridade da molécula, que vai afetar nas suas características gerais. Show?
Já para um ciclo, quais são as condições? Nós vamos ter as seguintes condições. Ó. Os ligantes do carbono do ciclo, eles têm que ser diferentes. Olha aqui. Agora o plano não vai ser sobre a dupla, vai ser sobre o ciclo. Ó. Hidrogênios de lados opostos. Aqui nós vamos ter o isômero trans. Do mesmo lado, isômero cis. Beleza? Tranquilinho aqui? Viu como é sussa demais? Nada de outro mundo. Ó, já a isomeria EZ é a mesma, é bem semelhante. A diferença é que nós vamos olhar para os números atômicos. Os ligantes com maior número atômico, quando estão de lados opostos, nós chamamos de Z, de E, aliás. Quando estão do mesmo lado, Z, tá bom? Do mesmo lado nós chamamos de Z, de lados opostos, E. Ok? Assim, ó. Como você pode ver, vamos pegar o número atômico de todo mundo. O número atômico do nitrogênio é 7. Tá? Do oxigênio, 8. Deixa eu botar a letra Z, fica melhor. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Do nitrogênio, 7. Do carbono, 6. E do hidrogênio, 1. Se você observar, as ordens de prioridade vão ser, ó, o maior número atômico é o oxigênio, então vamos dar, ele é o maior número atômico. Qual o segundo maior? O nitrogênio. Se estão do mesmo lado do plano, nós vamos chamar de Z. Tá? Olha aqui para o outro lado. O número atômico do oxigênio é 8, do carbono é 6, nitrogênio 7 e o cloro é 17. Antes que alguém pergunte, professor, tenho que saber o número atômico de todo mundo? Não. A questão fornece para você, tá? Lembrem-se que nesse caso aqui, os dois maiores números atômicos, ó, o cloro e o oxigênio, continuam do mesmo lado. Então também vai ser um isômero Z. Quando os dois maiores números atômicos estão do mesmo lado do plano, na dupla ou no ciclo, chamamos de isômero Z. Se o primeiro e o segundo maior número atômico estão de lados opostos, aí vamos chamar de isômero E. Certo? Show? Vamos fazer umas questõezinhas? Olha essa primeira. Admite-se isomeria geométrica. Pessoal, para ter isomeria geométrica temos que ter uma dupla. No caso aqui, todas as moléculas têm dupla. Mas eu vou cortar o eteno, porque os ligantes do carbono só são hidrogênios. Como os ligantes são iguais, aí nós não vamos ter isomeria do tipo cis e trans. Olha aqui a primeira molécula, ó. Hexeno, são 6 carbonos, e na posição 2 uma dupla. Aí está dizendo que no carbono 2 tem um metil e no 3 também. Pessoal, aqui não tem isomeria cis e trans, porque esse carbono aqui, ó, da dupla, tem 2 ligantes iguais. Então, a letra A está fora também. Tanto a letra A quanto a letra E. Ou a letra B. Penteno. Pente são 5 carbonos. E na posição 1 tem a dupla. Opa! Qual vai ser o problema aqui, ó? O carbono da dupla aqui tem 2 hidrogênios, 2 ligantes iguais. Está quebrando um dos princípios da isomeria cis e trans, que é o carbono da dupla ter ligantes diferentes. Então, aqui também está errado. E a letra C? Vamos desenhar. Hexeno, ó, 6 carbonos. Colocamos aí os 6 carbonos. Na posição 3, a dupla. E no 3, um metil. Opa, agora muda tudo. Reparem que aqui vai ser um hidrogênio. Aqui é o CH3. Quando, ó,
traçarmos um plano sobre a dupla, olha aqui, ó. Os dois etis estão de lados opostos. O desenho que eu fiz aqui, desse jeito, é o isômero trans. Mas se a gente mexer no desenho, nós encontramos o cis, tá? O que importa é saber que essa estrutura da letra C, ela possui isomeria do tipo geométrica. Vamos ver por que a letra E não possui. A letra E vai ficar assim, ó, hexeno, também ó, 6 carbonos, na posição 3 a dupla. No 4, que é esse carbono aqui, vai ter um etil, e no 3 um metil. Olha aqui o problema, ó. Esse carbono da dupla tem 2 ligantes iguais. Como ele tem 2 ligantes iguais, então não respeita o critério. Letra E também está fora. A resposta aqui da primeira, ó, letra C. Show? Viu como é simplesinho? Tranquilinho? O 3-metil-3-hexano, quando a gente desenhou, a gente observa que ele respeita todas as características de um composto cis e trans. E nesse caso aqui, ó, indique o tipo de isomeria geométrica existente nos compostos abaixo. Bom, vamos lembrar de um detalhe. Essa dupla aqui, essa e essa, nós não vamos observá-las porque está ocorrendo entre um carbono e um oxigênio. Para ter isomeria cis e trans, nós precisamos que ela ocorra entre 2 átomos de carbono, que é o que acontece aqui, ó. Show? Olha aqui, ó. Ligantes iguais do mesmo lado. Aqui nós temos isômero cis. De lados opostos do plano trans. Viu como é que você vai observar? Vai procurar aonde se encontram os isômeros. Fica muito simples, muito sossegado, pessoal. Aqui não tem dificuldade nenhuma. Show? Agora, e essa aqui? Essa aqui é com vocês. Encontra ali onde é a dupla que tem isomeria geométrica. Qual delas? Vão olhar, vai no olhão aí, faz o desenhozinho rápido. Vê qual é que você encontra a isomeria cis e trans, que eu volto já com a resposta. Vamos lá. Então vamos ver aqui, ó, analisando a molécula. Lembre-se que essas ligações duplas aqui, ó, no anel aromático, devido à ressonância, elas não vão apresentar cis e trans, e nem essa daqui, porque está com um oxigênio, tá bom? Mas olha essa dupla, ó, hidrogêniozinho aqui,
para cima quando você traça o plano aqui, ó. Ó. Ligantes iguais de lados opostos, temos um isômero do tipo trans. Show demais, meu filho. Aqui, ó. Aqui não tem segredo. Sossegado. É um isômero do tipo trans. Beleza? Olha aqui, ó. A seguir, temos um equilíbrio cetoenólico. Opa, na hora que ele bota equilíbrio cetoenólico, meu povo, tu não pode perder tempo, não. Por quê? Enol com cetona é uma tautomeria ou equilíbrio dinâmico. Isso aqui é jogo rápido, resposta rápida, viu? Letra D. Olha aqui a quinta. Se você observar aqui na quinta, ó, 2 heteroátomos, certo? Ó, mudança de posição. Então nós temos aqui isômeros do tipo metameria. Por quê? Porque houve a mudança de posição de um heteroátomo. Quando muda a posição do heteroátomo, aí é metameria. Cuidado que isomeria de posição, a mudança da posição vai ocorrer aonde? Vai ocorrer com, vamos lá? Função, insaturação e radical. Quando a função for de um heteroátomo, que é o caso de um éter, de um éster, tá? Vai ser metameria, viu? Não esqueçam disso. E a sexta? Essa daqui é sussa demais. Olha aqui, ó. Indique os pares de isômeros funcionais. Em primeiro lugar, butano e metilpropano. Pessoal, mesma função. Opa! Aqui, ó. A gente já corta, porque para ser isômeros funcionais, as funções têm que ser diferentes. O A2, etanol e éter dimetílico. Pela nomenclatura diferente, funções diferentes, deixa aí que vamos já analisar. 3, cloropropano, 2-cloropropano. Já deu para ver que é isômero de posição, porque mudou a posição do cloro ali, viu? 4, 1,2-dimetilbenzeno, 1,4-dimetilbenzeno. Já mudou a posição de novo. Beleza? Ó, 5, propanona e propanal. Aí já mudou o quê? A função, deixa aí. Etanal e propanona são funções diferentes, só que aqui tem, ó, 3 carbonos e aqui tem 2. Número de carbonos diferentes, não tem a mesma fórmula molecular, tá? Então aqui no caso, somente o etanol e o éter dimetílico, a propanona e o propanal vão ser isômeros de função por 2 motivos. Primeiro, são de funções diferentes. Segundo, mesma fórmula molecular. Olha aqui, ó. Etanol são 2 carbonos e a hidroxila. Éter dimetílico, 2 carbonos, como heteroátomo, o oxigênio. Tá? Propanona, propanal, propanona. 3 carbonos com a carbonila. Propanal, 3 carbonos e a carbonilazinha ligada aqui ao hidrogênio. Então temos um aldeído e uma cetona. Funções diferentes, mesma fórmula molecular. Nesses casos aí temos isomerias funcionais, tá bom? Cuidado. Agora vamos dar uma relembradazinha em isomeria óptica. O que é? Gente, a isomeria óptica, ela é baseada na luz polarizada. O que é a luz polarizada? Lembre-se que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga em todas as direções, tá? Então, quando você coloca ela em um polarizador, um prisma de Nicol, espato da Islândia, o que é que esse cristal faz? Ele polariza a luz, ele retira somente um feixe de vibração, tá? Lembre-se que a luz tem vários feixes de vibração para todos os lados.
Quando ela passa por um prisma de Nicol, por exemplo, ou por um polarizador, aquela luz que tem feixes para todas as direções, ele deixa passar somente um plano de vibração. E esse único plano nós chamamos de luz polarizada. Tá? Algumas substâncias, quando são colocadas em um polarímetro e a luz polarizada passa por elas, nós conseguimos ver o desvio no ângulo que essa substância faz na luz. Quando a substância faz um desvio no ângulo, tá, do feixe da luz polarizada, para a direita ou para a esquerda, nós sabemos que ela tem um comportamento óptico ativo. Tá? Aí nós vamos chamar que essa molécula tem isomeria óptica. Mas quais são as moléculas que vão ter essa característica? Tá? Lembrando, olha aqui, ó, um prisma de Nicol. Ok? Esse polarizador é ele que vai separar o plano de vibração. Tá bom? Depois vamos fazer o seguinte. Isso aqui que eu estou interessado. O que faz uma molécula girar a luz? Para a direita ou para a esquerda? Tá? Ela ser uma destrógira, D ou positiva, levógira, L ou negativa. O que faz essa substância ter essa característica é exatamente o desvio que ela provoca na luz polarizada. Tá? Assim, ó. Sua mão, tanto a direita quanto a esquerda, uma imagem especular da outra. Como essas duas moléculas, ó. Uma imagem da outra, mas se você tentar colocar uma sob a outra, elas não são superponíveis. Elas não ficam iguais. E isso só acontece quando você tem um carbono assimétrico ou carbono quiral. Certo? Um carbono assimétrico ou um carbono quiral é um carbono que possui os 4 ligantes diferentes. Desta maneira. Ó, como você pode ver aqui, o carbono aqui, ó, ele tem esse ligante, que é uma carboxila, diferente desse outro ligante, que é uma hidroxila, diferente desse terceiro ligante, que é um grupo metil, e diferente desse quarto ligante, que é um hidrogênio. Tá? E a molécula que está do outro lado é a imagem especular, que é o objeto, formando um par de enantiômeros. Tá? Como tem um par de enantiômeros aí, um é a imagem especular do outro. Ok? Lembrando que eles não são superponíveis. Quando você tenta fazer isso, você não consegue. Isso é o carbono quiral. Por exemplo, quem é o carbono quiral nessa molécula? Dica, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Se você observar o carbono 1, ó, tem 2 hidrogênios. Carbono que tem dupla, esquece. Carbono com 2 ligantes iguais também não pode ser assimétrico. Quando tem uma ligação dupla, esse carbono só vai ter 3 ligantes. Por isso que a gente não vai considerar ele como carbono quiral. Agora, olha aqui o carbono 9. Ele tem o hidrogênio, o CH3, esse grupo do nitrogênio e todo esse grupo para cá. Ele tem 4 ligantes diferentes, porque todo esse grupo aqui, ó, vai ser considerado um ligante à esquerda, aqui esse ligante à direita, o hidrogênio e o CH3. Desta maneira, ó, o carbono 9, ele é quiral porque tem 4 ligantes diferentes. Show? Ó, como eu mostrei para vocês, a molécula circulada bonitinha aí, com os 4 ligantes diferentes. Tá bom? Limoneno, D
e limoneno L. É um exemplo de enantiômeros, tá? Que um é a imagem do outro, aonde eles apresentam o quê? Características diferentes. Pessoal, as características físicas, tá? Tá bom? Dos enantiômeros é igualzinho, é parecido. O que vai mudar é principalmente a propriedade biológica e também a química. No caso aqui desses dois enantiômeros, um tem um aroma de laranja, o outro de limão. Então já tem propriedades químicas aqui e também biológicas diferentes. Lembrando que um é destrógeno e o outro levógeno. Professor, o que é enantiômeros mesmo? Dois compostos que são isômeros, onde um é a imagem especular do outro. Outro caso de enantiômeros aqui, talidomida, esse carbonozinho aqui, ó, esse aqui, ele é um carbono quiral. É um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Olha aqui como aqui é um ciclo. É interessante porque esse pedaço do ciclo é diferente desse pedaço. Por isso que nós consideramos 2 ligantes diferentes, mesmo quando o carbono está no ciclo, tá bom? A gente tem que olhar como o ciclo se comporta tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Beleza? Para calcular o número de isômeros ópticos, é só usar 2 elevado a n, essa expressão onde n é o número de carbonos quirais. Assim, ó. Olha essa molécula. Essa molécula aqui é o 3-metil-pentano-2-ol. Ele tem o que, ó? Esse carbono 3, ele é quiral, e o carbono 2 também. Aqui tem um hidrogêniozinho aqui, ó. E aqui também. Como os dois carbonos são quirais, tá? Então, como é que fica a fórmula? 2 elevado a n. Então, como o número de carbonos quirais são 2, fica 2 elevado a 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, essa molécula vai ter a possibilidade de formar 4 compostos opticamente ativos. Beleza? No caso da cadeia fechada, como eu mostrei agora há pouco, tem que tomar esse cuidado aqui, ó. Esse carbono é quiral. Se você observar, esse lado da cadeia é diferente desse. Tanto quando o lado para a esquerda como o lado para a direita são diferentes, então você pode considerar os dois ligantes diferentes. Aí você fica assim, poxa, professor, mas dentro de um ciclo? Sim. Se o lado esquerdo do ciclo, ó, é diferente do lado direito, então é considerado 2 ligantes diferentes. Tá bom? Então esse carbonozinho aqui, ele vai ser quiral por causa disso. Porque o outro ligante é o hidrogênio e o outro é essa cadeia aqui. Então ele vai ter 4 ligantes diferentes. Tá? Também, lembrando que as propriedades físicas são iguais, mas as propriedades biológicas, meu povo, olha aqui, ó, as propriedades biológicas já vão ser diferentes no caso dos isômeros ópticos. Quero mostrar uma imagenzinha aqui para vocês. Isso aqui. Ó, aí nós temos um par de enantiômeros, tá bom? Um destrógeno e um levógeno. Como você pode ver, um tem uma interação perfeita na molécula biológica, o outro não. Por causa de um pequeno detalhe. Tem ligantes diferentes. Esses ligantes diferentes no carbono vai possibilitar o carbono quiral, tá? E aí um é a imagem do outro não superponível. Quando você tenta encaixar os dois na mesma condição, só um dá certo. Por quê? Porque o outro, como não é uma imagem superponível, mesmo parecendo ser igual, o jeito que a molécula está não encaixa, não interage de maneira biológica, por exemplo, com essa enzima aí, que seria o exemplo. Tá bom? Beleza? E a mistura racêmica, que a mistura racêmica é quando você tem uma substância opticamente inativa por compensação externa. Por quê?
Porque ela tem um enantiomer 50% destrógeno e 50% levógeno. Resumindo, parte da molécula gira a luz polarizada para o lado direito, a outra parte para o lado esquerdo. Então a própria molécula 1 vai compensar o outro. O destrógeno vai compensar o levógeno. Ó, se você tem uma molécula como essa, que tem 2 carbonos quirais, se os dois forem do tipo D, aí gira para a direita. Se os dois forem do tipo L, aí gira para a esquerda. Agora, se um for D e o outro L, aí quando um gira para a direita, o outro gira para a esquerda, então a luz polarizada ela vai sair do outro lado do mesmo jeito. Quer dizer, ela vai ser opticamente inativa. Beleza, meu povo? Então, gente, nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês, minha chegada Érica, sempre aqui, o Laplace de Linneu, pessoal de Esperantina, Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Jerumenha, sempre estão aqui os polos conectados com a gente pelo IPTV. Um grande abraço, meu povo, e até amanhã, tá bom?